ao Pod com Propósito. Esse vai ser um quadro que faremos aqui no Influenciando com Propósito, onde eu, Thay, Junto com o Renan. iremos conversar sobre diversos assuntos na área cristã, amor. A gente pode colocar assim? Sim, envolve principalmente assuntos ah, sobre cristianismo, né? E para todas aquelas pessoas que querem buscar mais conhecimento, que estão em busca de conhecimento bíblico, e a gente quer aqui de alguma forma contribuir, né? Nós não somos teólogos formados, nada nesse sentido. Somos apenas um casal de cristãos Sedentos. sedentos pela palavra, por mais conhecimento. Sim. E a ideia é, à medida que a gente for aprendendo, né, crescendo, poder compartilhar, contribuir com aqueles que buscam por mais do Senhor. O Senhor colocou esse propósito no meu coração quando eu comecei a estudar, né? Faz um mês que eu comecei um curso de especialização em apologética. Hoje a gente vai abordar o que é apologética, né? O que é esse nome, do que se trata. Mas, na verdade, isso começou no primeiro semestre de 2023, quando a gente começou com as aulas de escola dominical com a Cláudia, não foi? Isso, A gente exatamente. Nós fizemos uma aula fantástica com a nossa professora de escola dominical abordando Jesus e, na verdade, isso faz parte da matéria de apologética, né? E a gente começou a se interessar cada vez mais e eu tinha muita vontade de fazer teologia desde antes. Era para ter começado o ano passado, mas daí eu engravidei e achei que não era o momento ideal, enfim. E aí nós fizemos essa aula da escola dominical e E à medida que o tempo foi passando, nós fomos sentindo mais a necessidade de buscar cada vez mais, né? O isso, conhecimento. E hoje a gente entende que é fundamental, né, amor? sim, Buscar o conhecimento acerca das coisas do Senhor é fundamental para todo e qualquer cristão. E esse sim. assunto, especificamente de apologética, em especial, eu acho que, principalmente para os dias de hoje, é fundamental. É. No segundo semestre de 2023, o tema da nossa escola dominical mudou, daí já entramos em apologética mesmo, e eu não consegui fazer parte de todas as aulas, porque o neném nasceu em agosto, então eu peguei da metade para o final e percebi que era algo assim que eu queria muito aprender mais, ainda um pouco perdida se era apologética, se era teologia. Conversei com várias pessoas para ter uma ideia e cheguei à conclusão de que neste momento, com um nenê pequeno, é, sabendo das regras da faculdade, né, que antes eu não Uhum. sabia, que eu não tenho nenhum curso superior ainda, então eu queria unir o útil ao agradável, né? A gente sempre quer dar um jeitinho. E daí teria que ter o reconhecimento pelo MEC para ser uma graduação. E eu percebi que a teologia, o que eu queria saber mesmo, talvez um curso com reconhecimento pelo MEC não iria abordar de forma tão profunda. Daí a gente foi ver um seminário. Aí a gente foi buscando conteúdo, buscando indicações, conversamos com alguns irmãos que já têm mais experiência, né? Irmãos que já estão estudando. E aí a gente conseguiu chegar no material da FTB, Sim, né? Que é uma faculdade lá no Brasil. Para quem não sabe, a gente está aqui no exterior, estamos nos Estados Unidos. sim, Mas, assim, um material incrível, com homens sérios, homens que realmente têm muito a contribuir para o reino e tem sido uma bênção para nós. E a gente espera, de alguma forma, poder transbordar também na vida daqueles que estão buscando algo. E gostaríamos até de encorajar, né, Mar? sim, com certeza. Para que, se você está pensando agora nesse ano de 2024 fazer um curso na área, né, buscar mais conhecimento, realmente vale muito a pena e vai ser de grande valia para sua caminhada cristã. Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. O que é apologética, então? Porque Mar. eu mesma
não sabia bem do que se tratava. Quando eu vi o tema da escola dominical, me chamou a atenção, mas o que que é apologética? Que raios é apologética? Assim, em termos bem objetivos, nada mais é do que a defesa da fé, Sim, né? É uma matéria que te possibilita, te entrega ferramentas para que você, diante de uma situação de questionamentos, né, de outras pessoas ou até você mesmo, com sim. questionamentos internos, dúvidas, essas questões podem ser todas bem esclarecidas, com embasamento bíblico, né? Antes de Através mais da nada, apologética. antes de mais nada, não fugindo da Bíblia, né? Sim. Entregue para você ferramentas para que você tenha condição de defender aquilo que você acredita. Como assim? Que isso quer dizer? Por exemplo, um questionamento pessoal. Ah, Deus existe? Sim. Ok. Que provas podemos ter disso? Né? Já que hoje em dia é muito comum pessoas questionarem sobre isso. A apologética responde, te dá as respostas para isso. Ah, Jesus Cristo realmente existiu? Quais são as provas? A gente vive num mundo que quer prova de tudo, né? A apologética, ela não vai esclarecer tudo, porque nós que somos cristãos precisamos ter a consciência de que nem tudo vai ser explicado ou comprovado. Muitas coisas é uma experiência espiritual, transcendental, né? Mas nós vivemos num mundo que pede explicações. Nossos filhos hoje tá indo na escola, vamos dar mais uma prova então de apologética, porque fica defesa da fé, mas como assim defesa da fé? Eu não vou ficar saindo discutindo com ninguém sobre. É, Vamos colocar no dia a dia. Vamos lá. para trazer alguns exemplos, Sim. até pessoais, por exemplo, nós já tivemos situações das nossas filhas fazerem questionamentos de coisas que elas estão aprendendo na escola. E a Uhum. gente sabe, né, que nos dias atuais os nossos filhos são muito expostos a tudo que vem, né, contra o cristianismo, contra o evangelho, ideologias seculares que de certa forma deixam os nossos filhos com dúvidas, com perguntas, com questionamentos. Deixa eu fazer um gancho. Sim. Uma coisa que eu sempre reparei, que existem outras religiões que focam muito em estudo, em evangelização, e a gente olha e fala, uau. E às vezes eu sinto que tem um pouco dessa falta, às vezes acaba deixando só para um culto de domingo, uma escola dominical, mas daí não é todo mundo que vai. E eu acho que a apologética pode ser aplicado inclusive nisso, entendeu? Não terceirizar a informação para os nossos filhos para a igreja. Acho que isso tem que ser dentro de casa. Então, a apologética é a defesa da sua fé, ensinando seu próprio filho sobre o que é a sua fé. Então, não é um curso que você necessariamente vai fazer só para com o intuito A de ideia eu acho que nunca é você, agora estou pronto para o debate. não. A próxima vez que eu encontrar aquele amigo de uma outra religião, ou aquele amigo ateu que vive me questionando, eu vou sentar na mesa, vou bater na mesa e vou provar para ele, por A mais B, que eu estou certo. A ideia não é essa, né? Não, no primeiro dia de É, curso, meu professor deixou bem claro que a uhum, apologética ela é primeiramente para você conseguir um diálogo, né, com uma outra pessoa de uma outra crença, mas é para você aprender mais de Deus. Então, o intuito da apologética não é discutir nem debater com ninguém. muito pelo contrário. É, eu acho que assim, pode ser uma ferramenta, é uma ferramenta incrível, inclusive para evangelismo, Tá? né? Mas Evangelismo. com muita humildade, Sim. diante das ideias, das divergências, das diferenças, você apresentar Cristo, né, de uma maneira coerente, com argumentos, né, bíblicos, e o Senhor pode usar você para apresentar Cristo para essas pessoas. Então Sim. é assim incrível, né? É Pode ajudar incrível. muito, Eu né? espero que você esteja aí São várias é, situações que pode ajudar, né? ouvindo isso e entusiasmado e animado como a gente ficou com esse tema de apologética, porque é uma coisa muito ampla, né? A gente não tinha Sim. ideia de que era isso.
Eu dei o exemplo de como aplicar apologética em perguntas pessoais, né? Que fazemos para nós mesmos. Mas o Renan deu um exemplo de como a gente pode aplicar a apologética para os filhos. Que tipo de pergunta, por exemplo? Recentemente a nossa filha mais velha veio com alguns questionamentos, né, sobre, eu lembro que ela perguntou assim: "Ah, pai, lá na escola tem várias pessoas de várias religiões diferentes. Eu percebo que tem várias pessoas com outras crenças. E por que que a nossa é a correta? Sim, Por que olha. a só nossa é a verdade?" Então, E aí? se você não está preparado e talvez não esteja, não tem nenhum problema nisso, Sim, o importante é você, primeiro ponto, acho que é saber, é você estar receptivo a esse tipo de questionamento. sim, Porque eu acho que é um erro muito assim comum dos pais fugirem desse tipo de questionamento e alguns até falar: "Não, olha só, você não pode perguntar isso. Esse tipo de pergunta você não pode fazer. É pecado, sei é, lá", e você cria um bloqueio, uma barreira, você acaba destruindo uma ponte ali que você poderia construir entre você e seu sim. filho e quebra esse diálogo, ou seja, você não vai conversar com teu filho em casa, mas lá na escola Alguém sempre vai conversar. alguém vai trazer argumentos para ele que pode até incentivá-lo a buscar uma outra crença, uma outra religião. É, é um ponto importante também de falar, né, amor? É lógico que é o Espírito Santo que convence, que Sim, salva, sempre. mas algumas situações a gente entende que podem ser evitadas, né, Sim, através desse diálogo, né, com com os certeza. filhos. Com certeza. A apologética, então, é isso. É a defesa da nossa fé no sentido de você aprender sobre a nossa fé, de fato, mas sempre deixando que o Espírito Santo te conduza. E a palavra de Deus fala que a gente não deve se preocupar com o que falar. Não no sentido de não nos capacitar para isso, né? Porque às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tô aprendendo, 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 mas será que na hora de colocar isso em prática eu vou conseguir? Quem faz é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, como muito bem o Renan disse. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo, mas eu acredito que nós, como pais, não só como pais, mas como pessoas, precisamos estar aptos com essas informações, porque qualquer coisa hoje em dia, a gente estuda muito para aprender. Se é uma faculdade, a gente passa anos na faculdade para ter uma profissão. Se é, por exemplo, hoje tem tantos cursos de maternidade, enfim, para aprender alguma coisa, Tem curso de tudo hoje em de dia. tudo. Para aprender alguma coisa, a gente sempre demanda tempo, demanda atenção. E por que para Deus, para aprender as coisas de Deus, a gente deixa só para o culto de domingo 2 horas na semana? Às vezes mal consegue pegar na Bíblia, se pega a Bíblia fica perdido por onde começar, o que fazer. Eu acho que também, por muito tempo, a gente foi Ensinado, né? ensinado, né, que A letra no mata. Brasil, né, eu vi muito isso aí. Já Negócio de ouviu a letra isso? A mata, letra mata. de você sempre buscando questionamentos, buscando conhecimento, você meio que é colocado de escanteio, tipo assim, não, você está errado, É, a letra mata. E a letra mata, né, é um pensamento assim foi muito difundido, né, muito. E por isso retardou muito o processo de aprendizagem, né. aprendizado de nós cristãos para estar munidos contra esse bombardeio atual do mundo. É porque assim, eu acho que foi muito estimulado a experiência pessoal e espiritual, mas Que nós não estamos excluindo, não vamos que deixar é claro. fundamental para a vida cristã, Sim, logicamente, nós acreditamos. mas a busca pelo conhecimento foi Tem que sim, andar junto. tem que andar junto, Tem que andar exatamente. junto. E foi deixado de lado durante muito tempo. E é até Mas engraçado que esse versículo você estava estudando, né? Esse versículo também, ele não tem nada a ver com a letra mata no sentido de se você aprender, você tá na roça. Não. ali foi uma orientação, né, de Paulo lá em Coríntios, que ele tá ali estimulando o povo a buscar mais a Deus, né?
Que é a É, a busca lei no espiritual, né? sentido de que Jesus Cristo Regras de homens, veio, muitas vezes, né? Jesus Cristo veio para que a gente não precisasse mais, de certa forma, contar com o cumprimento da lei para ser salvo, né? Nós somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo, A mas graça, né? da graça. Mas o mundo em que eles viviam ali na época era um mundo onde A lei salvava, de certa forma. exatamente. Então, essas pessoas recém eh, convertidas, que tinha essa bagagem, estava aprendendo algo novo, junto com os fariseus que estavam falando que estava errado. Então, assim, tava essa confusão. É a lei que a gente vai seguir, é Jesus que a gente vai seguir e tal. Exato, exato. Daí Paulo Você vem e explicou muito bem. fala, Sim. a letra mata Uhum. nesse sentido. Então, vamos desmistificar isso daí, porque, gente, precisamos conhecer a palavra de Deus o quanto mais pudermos, porque hoje em dia, o mundo que a gente vive pede provas do que a gente crê. E não é que a gente tem que provar tudo para todo mundo, não. Mas eu acho que a apologética, ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Eu queria até aproveitar isso aí que você falou, do dia a dia e tal. Eu me lembrei agora, eu tive uma situação, um exemplo pessoal que aconteceu comigo, aonde Conte, conte. eu trabalhava no meio Conte-nos. militar, Uhum. dos 19 aos 21 anos. Em uma certa situação, eu estava no vestiário, e aí um outro militar chegou, não vou citar nomes, Ó, né, não tem necessidade nenhuma, mas ele sempre assim questionava, tirava onda, um tirava barato, onda. tal, com a questão da minha religião, né? É, e, e engraçado, né? Só aqui um parênteses, como isso vem até nós, né? Eu tenho certeza que você, cristão, que já tem alguns anos de caminhada com Cristo, tenho certeza que você lembra de uma ou mais situações em que alguém veio te questionar, veio Zombar. confrontar a sua fé de alguma forma. Uma ou mais situações. Se você puxar na memória, tenho certeza que você vai lembrar. Mas voltando no meu caso, esse rapaz veio e me questionou, falou, estava armado, né? E aí ele falou, ó, seguinte, se eu pegar essa arma aqui e te der um tiro, por exemplo, o seu Deus vai fazer alguma coisa? Nossa, É. pesado. Aí, assim, eu fiquei totalmente travado na hora, porque eu não era muito novo, mas eu acho que isso não serve como desculpa Não, para não ter ali o mínimo de argumento para defender a minha fé sim, para e refutar, para né? refutar, né? É lógico também que tem pessoas que não estão dispostas a nem te ouvir, Sim, né? Tem pessoas que ele não quer, tá ele quer, fazendo uma sim, provocação, ele na quer verdade. simplesmente, ele já tem ali Vê a a sua verdade reação. absoluta dele É, e ele só quer te provocar. sim, Mas eu acredito também que dependendo da situação e a forma como você argumentar, o Senhor pode naquele momento ali, através de uma palavra, servir como flecha direto ao coração de um homem que está em busca de algo. sim. E detalhe, depois de algum tempo, esse mesmo rapaz conversando, ele me falou o seguinte: eu já fui católico eh, praticante, mas de uma maneira que ninguém mais é hoje em dia. Poucas pessoas são, ou seja, uma pessoa que já teve uma experiência pessoal, uma experiência profunda na religião e de algo provavelmente o machucou, o feriu e fez dele uma pessoa que confronta, que se denomina um ateu, mas teve ali algo, né? Teve uma experiência. E engraçado, né? Como a grande maioria das pessoas nessa situação já tiveram uma experiência, já tiveram alguma coisa, né? E falando disso, e sobre isso que você está falando, eu estava lendo uma apostila dizendo que a maioria das pessoas agnósticas já tiveram algum tipo de relacionamento com a fé, seja cristão protestante ou cristão católico, já teve uma experiência, só que no meio da caminhada teve uma perda muito grande ou um pecado, e isso fez com que a pessoa se afastasse.
Mas isso é um tema para um outro momento, né? Vamos voltar aqui para o que é apologética e falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que dentro da nossa limitação, acho que a gente já falou, né, bastante do que é apologética. Falamos sobre a necessidade, a importância nos dias de hoje, né? O Uhum. porquê, né? O motivo. Eu mesmo dei um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com várias pessoas. Você já teve alguma situação assim? Olha, que me Algum vem. amigo, trabalho, local de trabalho, alguma coisa? Tal... Sempre tem, né? Então, talvez não tenha sido tão marcante, porque não vem nada assim na minha cabeça agora que me lembre. Mas o que eu posso dizer em relação à apologética é que, além desses questionamentos de colocar a nossa fé em xeque, a apologética ela aborda também a comprovação de fatos históricos pertinente ao que a gente acredita, porque existe muitos questionamentos a respeito de Jesus, né? Hoje em dia já não dá mais para negar a existência de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas até o povo judeu, que é um povo que não acredita que Jesus é o filho de Deus, eles, em grande maioria, não existe nenhuma divergência sobre a existência de Jesus. O que é colocado em xeque é se ele é divino. Aí também é um assunto para um outro momento, mas para você ter ideia de que a apologética ela abrange muitos campos dentro do estudo da palavra de Deus, dentro da teologia. Então, assim, realmente é algo que eu me apaixonei. Assim, eu falei, eu orei antes, né, de fechar se eu iria fazer faculdade, se eu ia fazer curso, conversei muito com o Renan e sabe quando você tem certeza lá no seu íntimo que você tomou a decisão certa? Foi assim que eu me senti, que eu estou completamente apaixonada. Eu não sou uma pessoa que gosta de estudar, não, eu não era, né? Não vamos colocar assim. Eu não era uma pessoa que gosta de estudar, que Tu já leu gosta de alguns livros, ler. né? Do ano É, passado pra cá. eu, assim, sempre tive muita dificuldade em ter foco em alguma coisa, procrastino bastante, algo que eu tenho orado muito para o Senhor me ajudar. E eu anseio pelo dia da minha aula, eu anseio por sentar e estudar, eu anseio por aprender, porque tem sido tão fantástico, tem mudado tanta coisa dentro de mim, e eu consigo colocar isso em prática aqui dentro da minha casa, com as minhas filhas. Todo dia elas chegam da escola, e aí, filha, como foi? O que que aconteceu? E às vezes elas levantam alguns questionamentos ou algumas falas que elas ouviram na escola, e aí a gente tem a resposta para dar para elas. E nem sempre a gente tem também, vamos deixar claro, eu tô começando E agora. tá tudo bem falar, olha, filho, no momento eu não tenho a resposta que você está buscando, Sim, mas eu vou buscar sim. conhecimento, vou orar, vou buscar nas escrituras, vou buscar material. Tem tanto conteúdo bom hoje, né, na Tantos internet. apologetas, procura lá E no aí depois a Instagram. gente senta e conversa, meu filho. Mas o Sim, importante é isso, é você estar aberto, né, para esse sim, diálogo e não sim. fechar a porta, e falar, não, menino, não pode perguntar um negócio desse, é pecado, né? Coisa que infelizmente ainda é comum, Muito né, comum. no meio Ou cristão. assim, por a gente não ter a resposta, por ser uma pergunta Às muito vezes até meio pesada, né, inclusive, né? cabeluda, É. a gente foge do assunto. Ah, depois a gente conversa. Ah, eu vou ver isso. Ah, não, eu como mãe posso falar que a melhor coisa é você falar, filho, eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu vou te responder isso. Vamos voltar nesse assunto. Vamos ali, vamos estudar juntos. Tem tanto material bom hoje na internet, você pode buscar Sim, lá no conteúdo. Instagram, muitos apologetas, assim, de nome, de pessoas de Deus, para você acompanhar o conteúdo. O importante é você estar aberto para esse diálogo e não Sim, fechar a porta, não criar uma barreira entre você e o seu filho. sim, esse curso está sendo fantástico. Tudo que eu tenho aprendido aqui, o que eu tenho aprendido na escola dominical, porque a gente também está nesse tema. A gente fechou o semestre, porque lá na minha igreja são por semestres os temas. A gente fechou o último semestre de 2023 com o tema de apologética, bem assim por cima, porque, como vocês perceberam, é um tema muito profundo, muita coisa. E agora a gente começou na apologética com os filhos, voltado para os filhos.
mas dentro do curso de apologética, a gente vai ver coisas como seitas, o que é, quem são, como refutar. Tem muitos assuntos, né? Tem diversos assuntos. É um livro muito, é um livro bastante rico, com Sim, como você lê a Bíblia, né? Ferramentas ali para você ter um. Muita gente tem dificuldade, né? Como ler a Bíblia, por onde começar, sim, né? sim, sim. Bom, é, bom, agora que a gente conversou sobre o que é apologética, né, vocês conseguiram entender um pouquinho mais do que esse tema aborda, a gente está muito feliz em poder falar que o projeto que o Senhor colocou no nosso coração é de vir aqui e conversar com vocês sempre que tivermos uma nova aula, não é mesmo? Tem vários assuntos para a gente conversar e sempre que a gente tiver a oportunidade de estar aqui, a gente vai ficar muito feliz de poder contribuir com todos vocês. Sim, A gente quer aproveitar para encorajar você também a buscar mais conhecimento, mais com uma vez, né? certeza, com Acho que a certeza. gente falou isso no início da conversa, mas busque, se você vai em alguma igreja, passe a frequentar a escola dominical, que é Nossa, muito comum, né? importantíssimo, Nas gente. denominações. Se você não tiver isso na igreja que você vai, esteja convidado, sinta convidado para se inscrever no nosso canal, para participar, né, dessa pequena comunidade agora que a gente está formando, né, e pretende, Sim, tomara que cresça cada vez sim, mais, sim. para que a gente possa juntos compartilhar e crescer no conhecimento e em graça. A gente quer sempre que finalizar uma aula, vir aqui conversar sobre o que a gente aprendeu. Porque a gente entendeu que dessa forma, além da gente conseguir fixar o que estamos aprendendo, a gente vai conseguir compartilhar. Exatamente. E a ideia também de trazer pessoas, né, para conversar, bate-papo, né? Fala um pouquinho pro pessoal. Sim, a gente tem, né, o desejo no coração de convidar pessoas para vir aqui, contar um pouco da sua experiência, da caminhada com a fé e contar esse testemunho aqui. Então, nós temos muitos projetos no coração que eu creio que foram do Senhor. Nosso intuito aqui nesse canal de comunicação é realmente levar a palavra, aprender e compartilhar o que estamos aprendendo. E é isso. É isso aí, eu queria aproveitar para agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, fica o convite para você participar do canal, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, um amigo. E se for da vontade do Senhor, estaremos aqui no próximo episódio para falar mais um pouquinho e já abordar algum tema mais específico Sim, e que tudo seja para a glória do Senhor. em nome de Jesus. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Até a Tchau, próxima. tchau, até mais. Tchau.